Vamos lá então, pessoal, para a nossa próxima aula, aula de matemática 4, apostila volume 4, aula de 16, é sobre geometria de posição, né? É o momento em que a gente começa a fazer a construção da geometria. Para isso, a gente vai ter que trabalhar alguns postulados e axiomas, tá certo? Ou seja, primeiro que um axioma é uma verdade que a gente aceita, sem contestar, digamos assim. Algo que é visível e é perceptível. Vejamos. A gente não consegue definir, por exemplo, o que é um ponto. Um ponto é um ente abstrato e a gente, embora não consiga definir ponto, a gente consegue ter uma ideia de ponto. Por exemplo, quando eu olho a uma determinada altura um navio em alto mar, eu vejo um navio. Agora, se eu vou para elevadas altitudes e eu olho para o mar, para onde se encontra esse navio, eu não consigo dizer que é um navio. Tudo que eu vejo é só um ponto ali naquele mar. Logo, eu não tenho um conceito definido para ponto, mas eu consigo fazer uma associação e uma ideia de um ponto. Ponto é um ente abstrato e geralmente a gente representa o ponto dessa forma por uma letra maiúscula. Ok? Temos aqui outro ponto representado pela letra B e mais um ponto representado pela letra T. Ok? Bom, a partir da ideia de ponto, a gente começa a ter também o conceito ou a ideia de reta, a determinação de retas, ok? Vou escrever só reta. Bom, para que a gente possa traçar uma reta, é necessário que tenhamos aqui dois pontos distintos. Por dois pontos distintos, determina-se uma única reta, ou seja, determina-se uma reta e essa reta ela é reta única. Por dois pontos distintos, determina-se uma única reta. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou usar a régua. Cuidado para você não confundir reta com segmento de reta, ok? A reta aqui em questão, ela não tem início e ela não tem fim. Eu determino aqui a reta, tá certo? Que passa pelos dois pontos, mas ela não é um segmento. Ela não tem início e ela não tem fim, ok? Então, cuidado com essas afirmações que vocês podem pegar questões que envolvam verdadeiro e falso e vocês precisam compreender os conceitos corretamente e falar tal qual. Por exemplo, se eu disser que dois pontos determinam uma reta, isso é falso. Determinam uma reta e ela é única, isso é falso. Porque eu não sei se os dois pontos estão, por exemplo, um em cima do outro. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Ok? A reta que passa por A e por B. E ela é representada dessa forma aqui. Algumas situações pode botar também a seta aqui e aqui. Significa dizer que a reta continua infinitamente. Ela não tem início e não tem fim, ok? É um ente abstrato, é algo que a gente não consegue pegar e a gente também não consegue especificamente definir, tá certo? A gente compreende e aceita que uma reta única é determinada por dois pontos distintos, ok? Bom, se dois pontos distintos eu vou determinar uma reta, então vamos observar aqui uma coisa, tá certo? Por um ponto P determina-se ou passa infinitas retas. Por exemplo,
Eu tenho aqui, passar para a próxima parte. Então, eu tenho aqui um dado ponto P. Por esse ponto P, vão passar infinitas retas, ok? Uma, duas, três, quatro, ok? Cinco. Por um dado ponto único, passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Passa uma reta e ela é única, ok? Então, continuando aqui, o que é que vai determinar, então, um plano? Já vimos ponto, já vimos reta, agora veremos plano. Para que a gente possa determinar um plano, a gente precisa ter três pontos distintos não colineares. Três pontos distintos não colineares e não colineares determinam um único plano. Ok? Por exemplo, ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. A, B e C, nesse caso aqui, eles são distintos, diferentes, ok? E eles não são colineares, porque para eles serem colineares, o A, o B e o C precisariam estar numa mesma linha, numa mesma reta determinada. Logo, três pontos distintos não colineares, eles vão determinar um plano, ok? Vê se melhora. Deixa assim, eu vou pegar o ponto C, trazer ele mais para baixo. Para eu mesmo aqui com o ponto A. Subir ele um pouquinho. Ok? Agora, se eu tiver mais do que 3 pontos, aí eu posso determinar mais de um plano, ok? Mas para determinar um plano único, eu preciso de 3 pontos distintos não colineares. Se você ler uma sentença do tipo 3 pontos determinam um plano, tá errado. Tem que ser tal qual tá dito aí. 3 pontos distintos não colineares determinam um plano, ok? Agora a gente vai falar de posições relativas entre retas e posições relativas entre planos, ok? Bom, duas retas podem ser, primeiro, paralelas. O que são retas paralelas? São retas coplanares. É interessante você se atentar a isso. Você tem que falar a definição tal qual ela é, tá bom? Você não pode dizer que retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum. Isso é errado. Retas paralelas são retas coplanares que não possuem pontos em comum. Por exemplo,
Temos a reta R paralela à reta T, ok? E a notação aqui é R paralela a T. Retas que não possuem nenhum ponto em comum, mas são coplanares, são ditas retas paralelas. Bom, o segundo tipo são as retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que possuem ponto em comum, certo? Retas coplanares que possuem pontos em comum. Por exemplo, a reta R é concorrente da reta sei lá, M, certo? E aí a gente coloca retas concorrentes oblíquas dessa forma aqui, com essa simbologia, ok? Ficou quase um sinal de maior, mas não é um sinal de maior. Bonitinho aqui, ó. Certo? São retas que vão se encontrar em um ponto. E uma vez que elas sejam concorrentes, elas podem ser desse tipo aqui, que a gente chama de oblíquas, ou elas podem ser perpendiculares, ok? São retas perpendiculares, são retas concorrentes, mas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ok? Por exemplo, vou apagar isso aqui. A reta T é perpendicular à reta N. Por quê? Porque T e M se encontram em um ponto. Além disso, elas se encontram formando ângulos de 90 graus. Então, nesse caso, a gente tem retas que são perpendiculares e a notação é N. Aí você escreve um T de cabeça para baixo, T, ou T perpendicular a N, tanto faz. E além disso, a gente tem as retas que são reversas. Retas reversas são retas que não são coplanares. Retas que não são coplanares. E aí é importante você se atentar ao conceito de retas paralelas e coplanares e o conceito de retas que são reversas. Porque veja só, retas paralelas não possuem ponto em comum e retas reversas também não. O que é que vai diferenciar uma da outra? É que em uma as retas estão no mesmo plano e na outra as retas não estão no mesmo plano. Para que fique mais interessante vocês entenderem isso, veja só, eu vou desenhar aqui um paralelepípedo. E aí o que a gente vê aqui nesse paralelepípedo é que se eu pegar essa reta aqui que eu estou cobrindo de amarelo e a de baixo que eu também estou cobrindo de amarelo, essas duas retas, elas estão no mesmo plano, tá certo?
essas duas retas estão no mesmo plano. Coisa chata. E uma vez que elas estejam no mesmo plano, eu posso dizer que elas são paralelas. Sei lá, A, B, C, D, E, F, G. E aqui atrás a gente bota o vértice H. A reta que passa por AD, ela é paralela à reta que passa aqui embaixo, por GF. Por que que elas são paralelas? Porque elas estão nesse mesmo plano aqui, ó. Ok? Agora, se eu pego, por exemplo, a reta AB e pego também a reta GF, elas não possuem ponto em comum. E além delas não possuírem ponto em comum, certo? Elas não estão no mesmo plano. O plano da AB é diferente do plano da GF. Logo, nesse caso aqui, a gente diz que AB é reversa a GS. GF. Bom, a gente tem posições relativas entre retas, nós teremos também posições relativas entre planos, ok? Posições relativas entre planos. Então, dois planos também podem ser paralelos, ok? Planos paralelos são planos que não possuem nenhum ponto em comum, nenhuma reta em comum, ok? Eu vou desenhar aqui o que seriam dois planos paralelos. Então, o plano beta e aqui alfa. O plano alfa é paralelo ao plano beta. Eles não possuem nenhum ponto em comum, eles não possuem nenhuma reta em comum, são dois planos totalmente distintos. Então, a gente pode dizer que esses dois planos são ditos planos paralelos. Uma observação: para ponto, a gente sempre vai representar ele por uma letra maiúscula. Reta, a gente vai sempre representá-la por letra minúscula. E plano, a gente utiliza letras do alfabeto grego, ok? Então, dando continuidade. Os planos, eles podem ser secantes. E plano secante são planos que possuem reta em comum. Aliás, plano secante não, posso chamar só de planos, por exemplo, perpendiculares, certo? Secantes porque eles se encontram, mas o termo secante a gente adota quando a gente se refere a plano e reta, ok? Vou botar só planos concorrentes. Então, planos concorrentes, vou botar aqui, são planos que possuem uma reta em comum, certo? Ou infinitas retas em comum. E aí eles seriam planos coincidentes. Eu vou ter esse plano aqui, que eu desenhei de amarelo, e eu vou ter agora o outro plano, que eu vou desenhar ele de vermelho. Esses dois planos são concorrentes porque eles possuem uma reta em comum. Lembrando que os planos, eles não têm início, não têm fim, ou seja, continua aqui infinitamente nessa direção, e o plano amarelo também continua infinitamente nessa direção e na outra. Ou seja, planos que possuem uma reta em comum
são chamados de planos concorrentes. E se formarem entre si ângulos de 90 graus, então a gente vai ter planos perpendiculares, ok? Bom, e para fechar, a gente vai ver posições relativas entre retas e planos, ok? Vou passar para o próximo retângulo, certo? Já que aqui já está no final, não vai alterar em nada, não vai influenciar em nada, escrever aqui. Então, vamos abrir mais um retângulo aqui. Ok. Então, vamos lá. Posição relativa entre reta e plano. Bom, primeiro, retas e planos, uma reta pode ser secante ao plano. E uma reta é secante ao plano quando essa reta fura o plano. Então, dado um determinado plano aqui, alfa, se uma reta vier e furar, passar por alfa em um ponto de alfa, ok? Então, a gente diz que a reta ela é secante a alfa. R, nesse caso, é secante a alfa. Ou uma reta pode ser paralela ao plano. E aí, ela não estará no plano, não terá nenhum ponto em comum com o plano. Então, dado um plano alfa aqui, isso aqui é uma reta paralela ao plano. Não possui nenhum ponto em comum com o plano, sei lá, plano beta. Ok? Bom, e aí a gente já vai finalizar nossa aula por aqui. Falamos sobre a construção da geometria de posição, ponto, reta, plano. Queria só deixar aqui no final algo para que você não se confunda, embora você já tenha estudado isso, certo? Então, uma observação: reta não tem em início nem fim. Ok? E a gente representa com essa seta indo e voltando em cima. Segmento de reta, aliás, semi-reta, porque antes do segmento de reta, interessante a gente lembrar que existe a semi-reta, ela tem início, mas não tem fim. E o segmento de reta, ele tem início e tem fim. Tem início e tem fim. Com relação à anotação, né? A gente, por exemplo, uma semi-reta que passa por AB, a gente bota só a seta em um único sentido. Significa dizer que ela começa em A, passa por B e segue infinitamente. Já quando a gente trata de segmento de reta, a gente bota só um traço em cima. Ou pode botar os dois pontinhos aqui, ó, para indicar que tem um início e tem fim, tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa aula acaba por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.